Olá pessoal, tudo bom com vocês? Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um assunto importante que é sobre o jejum e oração. Então, algumas pessoas têm me perguntado, pastora, é importante fazer o jejum? É importante eu estar fazendo algum tipo de jejum porque eu já oro, já leio a minha palavra, já faço estudo. Eu vou falar para você, é importante sim fazer o jejum. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele jejuou, amém? Ele fez o seu jejum, ele clamou ao Pai. Então nós somos imitadores de Cristo, nós somos imagem e semelhança dele. E eu acredito que ali naquele momento ele está nos ensinando a ser um espelho como ele e nos ensinando a fazer o jejum e oração, amém? Então lá em Joel capítulo 2, versículo 12, fala o seguinte: agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então voltem-se para mim, olhem para a minha palavra, olhem para Jesus, né? De todo o teu coração, volte para ele com jejum, então jejue, né? Lamento e pranto, quer dizer, oração, choro, né? E clamando ao Senhor aquilo que realmente você quer e que Satanás ele tem roubado, ele tem saqueado da sua vida, né? Coisas no mundo natural, no mundo espiritual, tem roubado dentro do teu relacionamento, roubado dentro da tua casa, roubado dentro do teu trabalho, do teu casamento conjugal. Amém? Nós vamos também falar um pouquinho sobre relacionamento conjugal hoje e o jejum e a oração. Então, lá em Mateus, que é muito importante você saber, Mateus capítulo 16, capítulo 16, versículos 16 e 18, fala o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam de aparência do rosto a fim que os outros vejam que eles estão jejuando. Então não fique com uma aparência triste, não fique mostrando, falando para todo mundo que você está jejuando. Não é necessário, amém? Mas também não é pecado se você por acaso falar para alguém, para um amigo, para um parente: eu não vou comer, eu não vou fazer isso porque eu estou jejuando. Se você falar assim de livre e espontânea, né? Aquilo sair de você não é pecado. Você só não deve se amostrar com isso, se achando mais espiritual do que o outro irmão que nunca fez um jejum. Amém? Então, voltando lá. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Por que a sua plena recompensa? Porque pessoas que mostram que estão jejuando para se amostrar, para se achar mais espiritual do que os outros, né? Eles já receberam a sua recompensa. As pessoas já julgaram eles a si mesmo daquilo que eles estão fazendo com os seus atos, com as suas palavras, daquilo que eles estão fazendo diante do Senhor. Então, elas já receberam sua recompensa dos homens naturais, mas a recompensa de Deus é quando nós guardamos o nosso coração, amém? Então, vamos lá. Ao jejuar, arrume o seu cabelo, lave o seu rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe recompensará. Então, é Deus quem vai recompensar, né, você e a sua vida totalmente, 100% no teu jejum e oração. Outra coisa que eu queria falar sobre o jejum: nós podemos jejuar somente por comida, água, alimento? A Bíblia nos mostra, né, que naquela época eles faziam muito sobre os alimentos, mas a Bíblia também nos mostra que nós podemos jejuar sim, através de outras coisas da nossa vida, que nós devemos crucificar a nossa carne, amém? De repente você aí está passando muito tempo no Facebook, no celular, na televisão, e que Deus está falando com você para que você dê uma pausa nisso, para que você passe 8 dias, uma semana, sem ver TV. Se alguém ligar a TV, mas é impossível, todo mundo liga a TV na minha casa. Então, se as pessoas ligam a TV na sua casa, você deve sair de perto da televisão, vai para o teu quarto, e toda vez que der vontade de você assistir, né, aquele seriado, aquele filme, aquilo que você tinha ali de costume, uma novela, não sei, então você vai fazer o quê? Vai orar e vai ler a palavra de Deus. De repente é roupa, vestimenta, né? De repente Deus está falando para você trocar as suas vestes,
né, vestes novas, um vinho novo no teu relacionamento, que pare de discussão, pare de besteira por conta de vestimentas. Se a tua vestimenta não está incomodando o teu esposo, não está incomodando a você mesmo, você está se sentindo bem com isso, né? Você se sente bem dentro da igreja, você se sente bem ministrando a palavra de Deus, então fica do jeito que você está. Mas se a tua vestimenta tem causado discussão, tem causado reclamações, tem causado brigas, contendas dentro até mesmo do teu relacionamento conjugal com o teu marido, tudo que tem discussão, briga, desentendimento, Deus não está presente naquele lugar. Então retira tudo que está imundo dali. Então começa a fazer um jejum. Pai, eu não consigo, então eu vou fazer um jejum com vestimenta. Toda vez que me der vontade de colocar, eu vou fazer isso durante 10 dias. Então me deu vontade de vestir uma roupa mais, um pouco sensual de repente. Então eu vou vestir uma roupa mais coberta de todas, até parece que eu tô com frio, mas eu vou fazer isso porque Deus, ele tá vendo o meu sacrifício e eu não preciso falar para ninguém. E Deus, ele vai te recompensar naquele jejum. Ele sabe que você está jejuando a respeito disso, para que ele venha falar com você como você deve se comportar, como você deve falar diante das pessoas, de repente até como uma pessoa, uma mulher casada, deve se comportar, deve falar, deve agir de maneira adequada em alguns lugares, perto de pessoas, perto de homens, dentro do teu trabalho, para que não venha escandalizar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Então, nós podemos fazer também um jejum sobre o sexo. E é isso que nós vamos falar agora. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 7, versículo 5. Fala o seguinte: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Então, aqui está falando sobre uma privação de sexo, tá? Entre marido e mulher, esposa e esposo, casados, tá? Isso é muito claro, a Bíblia fala sobre casais casados. Nath, mas eu não sou casada, eu não tenho ainda a bênção do Senhor, mas eu me considero uma mulher casada. Então, você pode fazer o teu jejum, mas você não pode querer que o teu marido faça o jejum também junto com você. Eu vou entrar em jejum, amor, eu não vou, a gente não vai mais ter aí relação durante uma semana, porque eu tô orando por algumas coisas no nosso relacionamento, mas o teu marido de repente não é cristão, de repente o teu marido ou a tua esposa, ele não tá de acordo com aquele jejum, então você deve ficar, calada, você deve orar a respeito para que não venha a haver, como eu falei, desavenças dentro daquela relação. Primeiro porque quando você não é casado diante do Senhor, aí há uma fornicação, há um pecado. Então a Bíblia fala sobre casais casados, casais que estão diante de Deus. Então vamos dizer, Deus falou algo comigo a respeito do meu relacionamento conjugal, que Deus me incomodou e eu falo, amor, vamos passar aí uma semana orando e jejuando a respeito disso. Então nós devemos sentar, conversar e orar junto. É um casal que ora, é um casal que compartilha as coisas de Deus um com o outro. Amém? Então você deve sentar com teu esposo, deu vontade de namorar, com ele. Então você vai dizer, amor, tô com vontade de namorar, então vamos orar a respeito disso. Mas é o marido que quer namorar, então lembra, a gente está em jejum, então vamos orar a respeito disso. Toda vez que vier aquela vontade, vamos orar. Tem que ter o consentimento um do outro. Amém? Glória a Deus. Caso você não seja casado, você pode estar fazendo teu jejum individual. Amém? Deus vai falar com você como você deve fazer e vai te direcionar a isso para que você venha atingir um bom resultado, inclusive o teu casamento, pleno diante do Senhor. No nome de Jesus eu declaro e profetizo isso na sua vida. Então vamos lá. Então no capítulo 7, versículo 5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez. Então não seja uma coisa muito longa, muito distante, para que também não haja um pecado dos olhos, porque nós somos seres humanos, vivemos na terra, somos carne, e devemos respeitar o tempo e o limite um do outro.
Amém? Para que não haja pecado nos teus olhos também. Para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que ficou bem claro. Então, se você é um casal casado, você quer fazer um jejum, conversa com o teu esposo, entra num diálogo, num acordo, orem a respeito, orem juntos, que isso vai fazer um crescimento muito grande na tua fé, vai ficar muito melhor o teu relacionamento conjugal. E ele fala aqui, digo porém isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra maneira, que ele está falando sobre os dons espirituais, né? Que cada um tem no seu dom. Então, a gente deve obedecer à permissão de Deus de nos fazer orar e jejuar a respeito do nosso relacionamento conjugal. Glória a Deus. E eu queria também ler para vocês, né, algo sobre, está lá em Salmos. Eu só vou dar uma direção para que nós possamos ler outro dia, de repente, porque esse estudo ele vai ser um pouco prolongado, tá? Então eu vou deixar algumas referências para vocês. Jejum em tempo de crise, em tempo de tribulação. No jejum, no tempo de crise, no tempo de tribulação, no tempo de socorro, no tempo de que você está ali desesperado por algo e que aquilo não acontece, a Bíblia, eu separei aqui 3 capítulos e versículos. Está lá em Salmo, capítulo 35, versículo 15. Ele fala sobre um sofrimento, né? Que você deve jejuar, que você deve orar para alcançar aquilo que você quer. Em Crônicas, capítulo 20, versículo 3. E Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21 ao 23. São 3 posicionamentos diferentes, em tempos diferentes, que você vai estar lendo em casa, sobre o jejum e a oração num tempo de crise, num tempo de guerra, num tempo de aflição. De repente você está aflito também na tua vida, querendo alcançar algo. Você já orou por algo e você não conseguiu atingir o que você gostaria de atingir, né? Tem anos que você está lutando com o mesmo problema, tem anos que você está orando a respeito sobre a mesma coisa para que venha acontecer na tua vida, mas que nunca veio acontecer e que de repente você também nunca fez um jejum. E eu convido você, como eu falei, para fazer um jejum e oração. Amém? No capítulo 8, versículo 23 de Esdras, eu vou deixar para vocês um dos que eu citei aqui. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Então é por esse momento de aflição que você está jejuando ao seu Deus, né? E Ele te atendeu e Ele te ouviu, porque Ele viu que houve um sacrifício em você. Ele viu que você estava se sacrificando por algo que você quer alcançar em Deus. Amém? Eu queria ler mais uma coisa aqui para vocês que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel 9, 3, tá? Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum e pano de saco e coberto de cinza. Então Daniel aqui está falando que voltou ao Senhor, né? Foi orar diante de Deus com panos de saco e cinza. Então ele orou, ele jejuou com panos de saco e cinza, ele sacrificou o seu eu para que algo fosse atingido, né, no seu meio da sua vida natural, espiritual, sentimental. E para quem conhece a história de Daniel, é muito bonito e você deveria ler. Nós vamos ver isso no próximo estudo, tá bom? Lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4, ele fala o seguinte: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então ele aqui está falando, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei.
E ele passou dias ali lamentando, chorando, né, diante do Senhor dos céus, diante do próprio Deus. E ele jejuou e ele chorou. Então nós devemos chorar, nós devemos sim jejuar, nós não deveremos ter vergonha de demonstrar os nossos sentimentos, as nossas emoções diante de Deus, porque Deus ele é o nosso Pai. E um pai, ele conhece os seus filhos, amém? Ele conhece, você com certeza, se for um pai ou uma mãe, você conhece o teu filho e a tua filha. Então, você sabe quando ela está sofrendo e muitas vezes nós só precisamos que ela nos peça, que ele nos peça um direcionamento e dizer, pai, me pega no colo. Ou então, pai, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para a sua casa, que é a nossa casa onde eu nunca deveria ter saído. Então, nós muitas vezes precisamos nos humilhar diante do Senhor, assim como nós devemos também reconhecer os nossos erros diante de pessoas, diante dos nossos pais, né, espirituais, diante dos nossos pais da carne, para que nós possamos voltar a estar nos altares do Senhor Jesus, com os ouvidos atentos, né, e com os olhos enxergando a sua boa, perfeita, agradável e vontade para as nossas vidas, amém? Um beijo, amo todos vocês. E nós vamos estar fazendo esse estudo sobre o jejum um pouco mais prolongado, porque nós vamos entrar agora numa semana de jejum com um propósito, amém? Glória a Deus. Então comece a orar na sua casa, escute a voz do Espírito Santo e veja o que é que Ele tem falado ao teu coração a respeito